Olá, bem-vindos à Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Aqui comigo, mais uma vez, o professor Tiago Machado Burtê. Muito prazer. Prazer é meu. Vamos lá. Bom trabalho para nós. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Professor, hoje o tema será a certidão de regularização fundiária. Um dos relevantes mecanismos afeta as regularizações fundiárias urbanas. Muito bem. Então, para começar, professor, nos traga o máximo que for possível a respeito desse importante mecanismo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Dando continuidade às nossas apresentações sobre regularização fundiária urbana, agora vamos procurar especificar temas, né? Muito bem. Então, este será mais um deles, que é a CRF, a Certidão de Regularização Fundiária. O que é a CRF? O documento pedido pelo município ou pelo Distrito Federal ao final do procedimento da REURB. Tá? Isso está no artigo 3º do inciso 5 do Decreto 9.310 de 2018. Essa apresentação e as demais, nós vamos sempre trazer o que está expresso no decreto, que ele regulamentou o que está na Lei 13.465. Então, as citações a artigos, tá, de regra, serão sempre com base no decreto. Tá? Então, o artigo 3º, inciso 5, vai tratar disso aí, que é um documento pedido pelo município ou Distrito Federal, ao final do procedimento da REURB. Essa certidão, vejam bem, por que expedida pelo município ou pelo Distrito Federal? Por causa das competências constitucionais do artigo 30 da Constituição Federal, que compete a esses entes públicos. Tá? Eles que controlam o ordenamento territorial urbano. Tá? Eles que estão afetos ao interesse local. Tá? O interesse local de regularizar uma área que está invadida, que está ocupada, de chegar à regularização. Portanto, a legislação, extraindo do comando do artigo 30 e os incisos próprios lá da Constituição Federal, trouxe para a Lei 13.465 e depois o Decreto 9.310 essa competência para os municípios. Isso é relevante dizer, sabe por quê? Porque pode ter regularização feita em imóvel da União, regularização feita em imóvel do Estado. Tá? Mas o município necessariamente, por causa dessa competência constitucional, precisará Ainda intervir. Que seja do Estado, ainda que depende seja de uma CRF isso mesmo, emitida pelo município, onde se localiza isso. Isso é um conjunto de forças, uma união de esforços, envolve vários entes públicos, né? Proprietário tabular, quando existe, os lindeiros, os beneficiários, é a união de todos em prol de um bem maior, que é alcançar a regularidade formal, tá bem? Muito bom. Essa CRF ela é constituída do projeto de regularização fundiária aprovado, ou seja, a CRF vai ser um documento expedido pelo município, assinado lá pelo prefeito ou pelo secretário ou por ambos, né? O secretário conforme a competência da legislação municipal, né? E a ela integram outros documentos. Um deles é o projeto de regularização. Esse projeto de regularização que é o que vai nos materializar no registro de imóveis a regularização. É a demonstração da situação fática, né, materializada via documento, né, tu vai botar num papel o que está acontecendo lá, os projetos ambientais, eventual projeto urbanístico, né, questões que precisam ser pensadas naquela lógica que passamos na parte introdutória desse assunto de regularização, né, colocar no foco o problema para fins de poder solucioná-lo. Então, tem que trazer
para a realidade jurídica a situação fática, através desses projetos. Tá? Outro documento que integra a CRF é o termo de compromisso relativo à sua execução. Termo de compromisso relativo à sua execução. Por quê? Podem ter obrigações, tanto aos beneficiários, dependendo do tipo de REURB, dependendo da modalidade. Não significa que não tenha obrigação nenhuma para os beneficiários. Pode ser que tenha uma obrigação, assim como obrigações para o próprio poder público, né? Significa o quê? Materializando isso que a gente sempre está dizendo. Coloca no foco o problema e vamos ver que, com o tempo, o que é possível implementar em melhorias. Tá? E outra questão que também integra a CRF, pode integrar, porque pode ser em documento separado, são as legitimações. Tá? As legitimações ou podem estar dentro da CRF, isso tudo está no artigo 3º, inciso 5º do Decreto 9.310. Tá? Dentro da CRF podem estar as legitimações. Não precisa expedir 2 documentos. Um é a legitimação fundiária ou legitimação de posse e outro a CRF. Tu pode fazer que as legitimações integrem a CRF, mas não é obrigatório, tá? É facultativo. Se fizer constar, melhor. Então, no caso da legitimação fundiária e da legitimação de posse, a listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, da devida qualificação desses e dos direitos reais que lhes foram conferidos. Então, tem que dizer para quem que é o beneficiário, qualificar essa pessoa, né? Não uma qualificação conforme o princípio da especialidade subjetiva da Lei 6.015, é uma qualificação mais abrandada, assim como também o princípio da especialidade objetiva com relação à coisa também, de certo modo, é abrandado aqui. Tá? Então tem que conhecer as pessoas e os direitos que estão sendo conferidos a essas pessoas. Pode ser, de regra, propriedade, como pode ser um outro direito, uma concessão de uso, por exemplo. Tá? Muito bem. Então, no aspecto inicial, a CRF é isso, é um documento expedido pelos entes que têm competência para tratar do ordenamento territorial urbano, e essa CRF é composta por alguns elementos logicamente necessários para que aquela regularização tenha curso. Tá? Tá bem. Vamos avançando então. De acordo com o que foi dito, poderíamos dizer que nem toda CRF precisa conter as legitimações? Ou melhor, elas podem ser expedidas autonomamente? Isso aí. Vamos agora, outro parênteses aqui para vocês. Essa matéria é uma matéria nova. Certo. Tá? 2017, né? 2017 a lei e o decreto 2018. Muito recente. Tá? O que procuramos fazer? Estudar essa matéria para trazer um conhecimento para vocês. Logicamente que não vamos esgotar todas as questões aqui. Vamos procurar contribuir de algum modo com base no que tem hoje. Tá? No que já tem de estudos, jurisprudência não conheço nenhum. O que acontece, alguns códigos de normas da corregedoria já estão adaptados. São Paulo, por exemplo, sempre à frente, né? Seu código de normas já contém as previsões aqui da 13465, né? A maioria dos estados ainda não, mas São Paulo está à frente nesse aspecto. Então, como é que a gente pensa em trabalhar isso aqui? Não tem como ser diferente de trazendo a lei para vocês. Tá? Ou seja, vamos pincelando dentro da legislação o que tem a ver com cada pergunta. Então, tá bem? Então vamos lá, voltando para a pergunta. As legitimações podem ser expedidas autonomamente? Pode. Como a gente viu lá no inciso 5º do artigo 3º do Decreto 9.310, pode ser que as legitimações estejam dentro do RF ou estejam fora. Artigo 10, presta atenção, artigo 10, especialmente parágrafo 5º e parágrafo 6º, tá? Artigo 10 do Decreto 9.310. Na REURB-S promovida sobre bem público, vejam que é possível fazer uma regularização sobre bem público. Muito bem. Tá? O registro do projeto de regulação fundiária e a constituição de direito real em nome dos beneficiários poderão ser feitos em ato único. Registro do projeto de regularização fundiária e a constituição de direito real em nome dos beneficiários poderão ser feitas em ato único, a critério do poder público promovente. Caput do artigo 10. Está dizendo que pode ser num documento único.
Ou seja, é simplificar. A lógica é essa. Você está trazendo simplificação de requisitos urbanísticos, ambientais, etc. A questão documental também tem que ser simplificada. A lógica é essa. Tá? Parágrafo 5º. A listagem dos ocupantes e o instrumento indicativo do direito real constituído, previsto no parágrafo 1º, poderão ser encaminhados ao cartório de registro de imóveis em momento posterior ao registro da CRF. Ou seja, a listagem dos ocupantes, lembra que a gente tinha tá lá, quando está vendo o inciso 5º. Listagem dos ocupantes e o direito que cada um vai receber poderão ser encaminhados ao cartório depois do registro da CRF. Ou seja, pode ter regularizado num primeiro momento apenas a situação da coisa, registrando um parcelamento, né, que é o registro da CRF, dizendo que aquela área foi regularizada, tá? Deixando para depois a titulação. A individualização. Isso. O ideal não é esse. Bem. O ideal não é esse, mas a lei autoriza. Deixar para depois. Às vezes, dependendo do caso, é o que precisa ser feito. Tá? Parágrafo 6º. Na REURB S promovida pela União, pelos Estados ou pelo Distrito Federal, então a gente, no caput do artigo 10, a gente está vendo REURB S promovida sobre bem público. O parágrafo se interpreta conforme o caput. Tá? Parágrafo 6º. Na REURB S promovida pela União, pelos Estados ou pelo Distrito Federal, em áreas de suas propriedades, caberá a estes a definição do instrumento indicativo do direito real constituído e a listagem dos ocupantes a serem beneficiados, que poderão ser encaminhados ao cartório de registro de imóveis juntamente com a CRF ou em momento posterior, conforme previsto no parágrafo 5º. Agora, vejam bem, a CRF, como a gente falou há pouco, ela é emitida pelo município. A listagem dos ocupantes e os direitos conferidos aos beneficiários, quando for regularização de bens públicos da União, dos Estados ou do Distrito Federal, essa listagem e os direitos conferidos é feita pelo ente titular da propriedade. Então vejam, de novo, união de esforços, cada um com as suas atribuições. Tá? Não se confunda, então, a responsabilidade pela emissão da listagem com a emissão da CRF. Isso mesmo. Essa última sempre do município. Isso. Estamos tratando de REURB S, interesse social, promovida sobre bem público de propriedade da União. É a União, por exemplo, que vai nos dizer os beneficiários e quais os direitos que cada um vai receber. Não poderia o município, nesse caso, superar o interesse da União e dizer, substituir a União dizendo qual o direito que vai ser reconhecido. Claro. Tá? Então, no momento que a União disser, expedir um documento, olha, nessa propriedade que é minha, né, vamos fazer uma regularização, vejam, é o interesse de todos, né, vamos fazer uma regularização e eu confiro o direito de uso, por exemplo, para os beneficiários. Faz a listagem, indicou qual é o direito real, ótimo, agora vem o município e expede a CRF. Nesse caso, a CRF não precisa repetir toda a informação que está na listagem. Vejam lá que fechou com aquela informação inicial. Né? Agora, se é o município que está regularizando um bem próprio, por que não fazer casar a informação? Faz dentro da CRF a própria listagem e a conferência do direito aos beneficiários. Tá? Então tem que ficar bem pontuado isso. Qual é o titular da propriedade? É bem público? É. Qual é o titular? Cada um vai ter a sua função. Tá? O município não pode fazer tudo quando for propriedade da União e do Estado. Tá bem. Tá bem? Tá, pegando esse último exemplo, se as legitimações constarem da CRF, que é o seu último exemplo, tá, será preciso mencionar os direitos conferidos aos ocupantes beneficiários da REURB? Sim. Se as legitimações constarem da CRF, será preciso mencionar os direitos? Sim, sempre vai ter que ter a menção de qual é o direito que aquele beneficiário está recebendo. De regra, propriedade plena, mas pode ser um direito menor. Certo. Tá? Quem que vai dizer? O próprio ente, que é o titular da propriedade. Muito tá? Bem. Mudando um pouco aqui o tema específico, né? Uhum. Saindo um pouco desses requisitos, desse conteúdo da CRF. Vamos falar um pouco sobre o termo de compromisso. O que é o termo de compromisso relativo à execução da CRF? O termo de compromisso reforço, é aquela análise de trazer o problema para o foco. Tá? Só que trazer o problema para o foco envolve
análise do que deixou de ser atendido pela regularização ordinária, por um loteamento, por exemplo, né? E ver o que é possível implementar de melhorias para o futuro. O sistema viário, por exemplo, não tem a dimensão adequada, conforme é o que está no plano diretor. Tá? Outra, não precisa ter plano diretor autorizando regularização, tratando sobre regularização, não, está dispensado isso aqui no decreto, tá? Fazendo um parênteses aqui. Vamos lá. O plano diretor, ele traz para nós algum regramento do sistema viário, mas o fato está consolidado de outro jeito. Isso não muda. O que se refere ao termo de compromisso relativo à sua execução? De regra, um planejamento sobre o escoamento da água da chuva, sobre um esgotamento sanitário, sobre estabelecer uma melhoria na qualidade da água potável naquele lugar, sobre uma preservação ambiental que tenha que ser pensada e recomposta, né, caso seja possível, né? Então, esse termo de compromisso relativo à sua execução significa o quê? Um ajuste, uma pactuação de responsabilidades ou dos entes públicos, ou dos beneficiários, dali para a frente, que a partir desse termo, integrando o projeto de regularização como um todo, vai gerar uma possível execução de alguém, tá? Vai gerar, por exemplo, uma intervenção do Ministério Público exigindo a implementação de uma obrigação pactuada, tá? Vejam, não participa das regularizações obrigatoriamente nem Ministério Público e nem Judiciário. Mas no momento que fizesse um termo de compromisso relativo à sua execução, tá? Criou obrigações para o futuro, para melhorar aquela condição. Uma vez não atendido, opa, peraí, virou bagunça de novo? Não, né? Não dá para fazer assim. Então, daí pode o Ministério Público vir fiscal da lei. Como fiscal da lei, essas questões todas afetam o ordenamento territorial também, né? Dizer, não, vamos executar isso aqui. Aquilo que foi isso. Que vocês se comprometeram. Ou até o próprio município, numa REURB-E, por exemplo, que é regularização urbana de interesse específico, cujas obrigações de regra ficam com quem? Com os beneficiários, porque não é para baixa renda, predominantemente social, de baixa renda, que não tem condição econômica de implementar a melhoria. Na REURB e tem condição de implementar a melhoria. Então, já que tu não participou das melhorias, dos melhoramentos, da questão pública toda envolvida, tu vai começar a participar agora de algum modo, tá? Então, numa REURB-E, quando estabelecido esse termo de compromisso relativo à sua execução, pode o município exigir do beneficiário alguma ação, né? Exemplo, se querem estabelecer o esgoto, né? O controle do esgoto para evitar a poluição do meio ambiente, né? Isso pode ser que o município exija do beneficiário uma construção do encanamento até a rede pública. O município vai entrar fazendo a rede pública, né? E o beneficiário vai entrar fazendo a ligação do seu imóvel, das necessidades do seu imóvel, à rede pública. Isso exige um investimento e aqui, né, é uma questão que pode estar prevista nesse termo e poder futuramente ser executado, tá bem? Muito bem. O que é e o que representa o projeto de regularização fundiária? Já falamos do termo de compromisso e a execução, né? Uhum. E agora, então, o que representa o projeto de regularização fundiária? Aprovado, né? Sim, Evidentemente sempre, que é aprovado. Sempre precisa da aprovação de quem? Do município. Certo. Tá? O projeto de regularização fundiária é uma ideia inicial que eu passei aqui, é pensar no todo, no conjunto também, e materializar no papel. Isso envolve diversos projetos. É bem mais amplo do que o termo de compromisso. Isso, é bem mais amplo. Né? O termo de compromisso é um detalhe lá, que gera uma obrigação, né?
que essa obrigação vai estar pactuada, vai integrar o projeto no todo, vai integrar a CRF, né? E o projeto de regularização é o macro, né? São as plantas, os memoriais, outros projetos ambientais, etc. Que esses projetos precisam estar aprovados, né? Para poder integrar a CRF e ser registrado. Tá bem. Em que fase do procedimento será expedida a CRF? A CRF é expedida lá na fase final do procedimento administrativo. Temos a fase administrativa e depois a fase registral. Tá? Temos essas duas fases. A fase administrativa é aquela em que o projeto tramita dentro do município. Tá? Tem todo um regramento para isso, veremos oportunamente, passo a passo. Né? Agora eu vou passar para vocês uma visão geral, né? Mas a CRF, que é o objeto dessa exposição, ela é expedida ao final do procedimento administrativo. Isso. Quando ele está concluído, aprovado, um ato de aprovação lá do município, gera a CRF, que depois passa para a fase registral, que é o registro dessa CRF. Então, vou passar o artigo 21, lembrando sempre, decreto 9.310 de 2018. Artigo 21. A REURB obedecerá às seguintes fases. Inciso 1º, requerimento dos legitimados. É bom a gente passar isso aqui para refrescar a nossa mente e entender, mais uma vez, como é que é o procedimento. Às vezes a matéria pode ser que fique um pouquinho repetitiva, mas é que é uma matéria nova e é preciso trazer mais de uma vez para expor. Então vamos lá. Fase 1, requerimento dos legitimados. Inciso 2º, processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo para a manifestação dos titulares de direitos reais sobre imóvel e dos confrontantes. Então, primeiro, pediu. Segundo, tramitou dentro da prefeitura buscando o consenso, buscando as anuências que sejam necessárias. Se o imóvel tem matrícula, vamos buscar do proprietário tabular ou algum sucessor, sendo possível isso. E daí tem todo um procedimento para fazer essas notificações. Município, de regra, que é o responsável. Tá bem. Inciso 3º, elaboração do projeto de regularização fundiária. Inciso 4º, tudo do artigo 21. Saneamento do processo administrativo. Inciso 5, decisão da autoridade competente por meio de ato formal ao qual será dado publicidade. Lembra? Tem que ter um termo de aprovação, um ato de aprovação daquela REURB, que depois vai gerar a CRF. Certo. Tá? Lembre, ao qual será dado publicidade. O município vai ter que publicar isso aí. Inciso 6, expedição da CRF pelo município ou pelo Distrito Federal. Então, a pergunta, em que fase do procedimento será expedida a CRF? Lá no final. Tá, expedição da CRF pelo município. E o outro inciso, o último inciso, registro da CRF do projeto de regularização. Daí é a fase registral. Tá? Então, na fase administrativa, temos 6 incisos. Requerimento, processamento administrativo, elaboração do projeto, saneamento, decisão e expedição da CRF. Tá, muito bem. Tá? Desculpe aqui a ignorância do seu colega, Que é isso, mas não vejo aqui a menção ao termo de compromisso. Em que momento é solicitado o termo de compromisso? É no saneamento? É na decisão? Esclareça, por favor, professor. Para a expedição da CRF, ela é um requisito, lá no artigo 3º, inciso 5, o termo de compromisso. É um requisito da CRF. Certo. Só não vai ser necessário termo de compromisso na REURB-I. A REURB inominada. Artigo 69 da Lei 13.465 e artigo 87 do Decreto 9.310. Nas demais modalidades, sempre vai ser necessário o termo. Tá? Então, o termo, em que momento, qualquer momento aqui, desde que ele integre a CRF. Então, pode ser até o momento da expedição da CRF, que se crie essa pactuação aí. Ótimo. Tá? Muito bem, esclarecido. Entendo que a emissão compete ao município, mas especificamente a quem? Quem emitirá quem compete emitir a CRF? De quem será a assinatura? Daí é o regramento municipal. A lei municipal, ou não havendo lei, é o que o município expedir. É um ato administrativo isso. E dele decorrem os atributos. Quem assinou ali, presume-se que tenha competência para isso. Então, ou vai ser o secretário, ou o prefeito, ou ambos, né? Como vier, vai ser aceito pelo registro de imóveis.
Tá? É importante trazer para vocês o artigo 23 para reforçar essa ideia de que é o município ou o Distrito Federal que emite a CRF, mesmo que às vezes envolva um bem público de outro ente. Tá? Já vimos no artigo 21, inciso 6, que é o município, lá no artigo 3º, 5, que é o município, e agora, mais ainda, no artigo 23, inciso 3 do decreto 9.310. Compete aos municípios nos quais estejam situados os núcleos urbanos informais a serem regularizados e ao Distrito Federal, 2 pontos. Inciso 3º, emitir a CRF. Tá? Aproveitar que estamos tratando desse artigo 23, vamos lembrar aqui, inciso 1, classificar caso a caso as modalidades. Então, o ente público aqui que classifica qualquer modalidade que vai ser implementada, ou é a REURB-S, veremos numa exposição específica, ou a REURB-E, também vai ter uma exposição específica para vocês, ou aí. Tá? Então, classificar caso a caso. 2, processar, analisar e aprovar os projetos de regularização fundiária. E 3, emitir a CRF. Quem emite? Município. Quem assina? Qualquer Dependendo dos agentes públicos. Quem assinar está bem assinado. Certo. Não é o registro que vai depender de cada município. Isso, não é o registro que vai impugnar isso aí. Tá bem. Tá? Se veio assinado pelo secretário ou por outra pessoa. Não necessariamente pelo prefeito. Uhum. Mesmo em regularização de bem público da União? Me parece que sim, né? É isso aí. Como a gente lembrou aqui, vamos pincelar na legislação para responder as perguntas. Tá? Então, já viram que tem vários artigos aqui pulados, né? A gente viu o artigo 3º, artigo 10, 21, 23. Vamos para o 16 agora. Artigo 16, parágrafos 5º e parágrafo 6º do decreto, sempre do decreto, tá? A questão da expedição, da emissão da CRF que a gente está vendo, tá? Na REURB-S, promovida pela União, pelos estados ou pelo Distrito Federal, em áreas de suas propriedades, caberá a esses a definição do instrumento indicativo do direito real constituído e a listagem dos ocupantes. Tá. Então, já vimos isso oportunamente. Quem faz a relação dos beneficiários e os direitos é o ente proprietário. E daí complementa aqui o parágrafo 6º, que poderão ser encaminhados ao cartório de registro de imóveis juntamente com a CRF ou em momento posterior, conforme previsto no parágrafo 5º. Tá? Ou seja, mais uma vez demonstrado que não é a União nem o Estado que emitem CRF. Quando for propriedade deles, eles vão emitir um documento paralelo que vai andar junto com a CRF para acessar o registro de imóveis. A competência pela emissão da CRF nunca é alterada. Sempre isto mesmo, nunca vai ser da União nem do Estado. Por quê? Por causa do artigo 30, incisos da Constituição Federal. Tá bem? Muito bem. Falando do documento especificamente, o que deve conter essa CRF? Quais os requisitos dela? Muito bem. Outro artigo para analisarmos. Tá bem, artigo 38. Artigo 38 do decreto. A CRF é o ato administrativo, falamos agora há pouco, é ato da administração pública, então dele decorrem os atributos do ato administrativo. Tá? A CRF é o ato administrativo de aprovação da REURB, que acompanhará o projeto de regularização fundiária aprovado sempre e conterá no mínimo, pode ser que tenha, que o município entenda que tenha mais questões. Tá? Inciso 1, o nome do núcleo urbano regularizado. Cria uma designação para delimitar dentro do município. Aquela ali é a comunidade tal, certo? Né? É a vila tal, a favela tal, etc. Tá? Dá uma designação, o nome do núcleo. Inciso 2, a localização do núcleo urbano regularizado. Tem que dizer onde está situado. A modalidade da REURB, certo. Os responsáveis pelas obras e pelos serviços constantes do cronograma. Aqui entra o projeto termo de compromisso. Tá? A indicação numérica de cada unidade regularizada, quando possível, e a listagem dos ocupantes que houverem adquirido a unidade, por meio de título de legitimação fundiária ou de ato único de registro, que conterá o nome do ocupante, seu estado civil, sua profissão, número do CPF e número da carteira de identidade e sua filiação. Tá? Vejam que aqui as informações
sobre os beneficiários são amplas, né? Certo. No outro dispositivo para frente, veremos que ele trata de um modo mais simples na qualificação. Mas, tá? já vimos Mas também... aqui a gente já pode conseguir extrair os requisitos de identificação das pessoas, porque tem que identificar as pessoas. Não adianta regularizar para dizer que regularizou, mas não disse qual é a coisa e nem é a pessoa envolvida com a coisa. Então não é regularização isso. Mas que não haja confusão, professor, já foi dito que essa listagem ela pode ser emitida posteriormente. Sim. Né? A CRF pode ser emitida sem esta listagem e deixando para um momento subsequente, correto? Correto. Quando a legitimação fundiária ou legitimação de posse forem registradas posteriormente. Tá bem. Tá? Ou quando a listagem for de responsabilidade de outro ente em face da propriedade. Perfeito. Tá? Então tá, muito claro.